gente está aqui com o primeiro vídeo da série Com o que posso trabalhar. E hoje a gente está aqui com o professor Davi, né, professor? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre perícia forense. Professor, me conta pra nós, né? O que é perícia forense? Primeiro, obrigado pelo convite. Um prazer, né, participar desse encontro de profissionais. E química forense, ou na verdade nem química forense, ciências forenses são as áreas, né, ou disciplinas específicas de conhecimentos para ajudar a polícia, né, ou desvendar crimes, ou, no caso, investigar substâncias ilícitas, balísticas, cheiros, tintas, construções, tudo que é relacionado à parte criminal, a ciências forenses ela acaba ajudando, né? Então é utilizado, ou seja, o conhecimento dos especialistas de várias áreas. E as ciências forenses está em todas as áreas. Então é biologia, é química, farmácia, medicina legal e todas as engenharias, são todas juntas. Dentro das ciências forenses, nós temos a química, né, que é a nossa área específica, e onde a gente vai desvendar a maioria das substâncias mais específicas, através de algumas reações específicas, química-orgânica, inorgânica, físico-química, e principalmente hoje a área instrumental. E essa é a parte da química forense, né, que nós acabamos utilizando. Muita gente entra no curso de Química justamente pensando em seguir essa carreira, que foi o meu caso. Eu comecei a cursar o curso de Química justamente por conta da Química Forense, que eu sempre achei isso uma coisa muito legal, assim. Então, por isso que é muito importante vocês assistirem essa série de vídeos, onde a gente vai falar quais são as possibilidades que um químico pode trabalhar. Continuando, professor, qual que é a sua experiência, o que você já vivenciou nesse ramo? Eu não sou exatamente químico forense, né? Mas eu sempre trabalhei em alguns laboratórios relacionados à química orgânica. E nesses laboratórios, muitos amigos, né, de trabalho acabaram entrando na Polícia Civil, né, ou na Polícia Federal, no ramo de química. Então, nós temos conhecido que trabalham em Curitiba, na Federal e na estadual, que é a civil, e são os peritos da área de química, que trabalham com as cromatografias, trabalham com CGMS, além das identificações básicas, a gente fala de quimioluminescência, que é análise de sangue, análise de alguns micro-organismos e outros produtos. E esses especialistas, como alguns dos laboratórios ou alguns centros criminalísticos não têm laboratórios específicos, quando a gente trabalha em um laboratório mais específico, a gente acaba apoiando, né? Ou as análises mais específicas de alguns entorpecentes, né? Hoje em dia maconha, cocaína, então não tem alguns reagentes, eles recorrem a esses centros mais específicos, universidades, laboratórios de pesquisa, e a gente acaba fazendo a parceria. E dentro da química é mais tranquilo ainda, por quê? Porque a nossa química a gente acaba fazendo vários produtos ou vários kits de análise, tá, que você não encontra em qualquer lugar. E eles recorrem a nós, como químico, para a gente preparar, analisar e identificar, né, e apoiar em alguns laudos. Entendi. Agora fala para nós como é que um químico pode trabalhar na perícia, o que um químico faz? Olha, o químico ele vai trabalhar em várias áreas ali da perícia, né, como químico. Desde identificação de entorpecentes, né, através de umas reações básicas, identificação ou testes de sangue, usando substâncias químicas, onde a gente prepara soluções, análise de solos, análise de tintas, de medicamentos, de produtos falsificados em empresas, de cabelo, de proteínas, tudo que é análise química, desde a química orgânica até alimentos, nós como químico a gente acaba avaliando, fazendo as análises. E hoje em dia, em cima dessas análises, a gente entra de novo, que eu já comentei algumas vezes, para especificar mais que só os químicos, né? Só os químicos não, a maioria dos químicos,
que nós temos acesso a alguns equipamentos específicos que são usados para identificar algumas substâncias com maior clareza, né? Até aqui no nosso curso dentro da UTFPR, nós trabalhamos muito com CGMS, com HPLC, com infravermelho, com raio-x, trabalhamos com Raman, trabalhamos com... qual que é aquele outro? Esqueci. São muitos, venham para o UTFPR, tá vendo? Aqui é a experiência. Uhum. E professor, agora fala pra gente quais são os principais conceitos de química que estão aplicados na investigação forense. O que a gente usa, o que a gente aprende na aula, que a gente utiliza muito nessas investigações, na perícia forense? Primeiro, como químico, é você entender os preparos de soluções, desde a analítica e quantitativa. Preparo de soluções, titulações, as concentrações, né? Depois você entra na segunda parte, que seria a química orgânica, então você tem que saber alguns indicadores, alguns quimioluminescentes. Para análise de sangue, você entra em informações de sistema de coordenações, né? Que se você vai analisar com ferro, com cobalto, com cobre, dependendo da substância ali que ela vai atuar como quimioluminescente, você vai ter um metal ali para reagir, para fazer. E o preparo de todas essas soluções, para medir o pH, as colorações de algumas substâncias, de entorpecentes ou de sangue, né? Algumas soluções mais básicas, que são de balísticas, para você verificar os nitritos, verificar o chumbo, verificar os metais que estão ali. Você precisa fazer algumas soluções ácido e base para verificar as reações, precipitação ou identificação. Então, se olhar no nosso curso, durante o período, né, de 4 anos, a gente trabalha com quase todos os fundamentos que estão utilizados na química forense, né? Não diretamente para analisar, né, corpos ou algumas coisas ilícitas, né, alguns materiais ilícitos, mas é a base. Se você entrar, você vai ter todo o apoio, todo o conhecimento que você tem ali para trabalhar com tranquilidade. Ou seja, quase tudo, né, professor? Para não dizer 90%. Pois é, né? 90%. Professor, o senhor sabe me dizer qual que é o tipo de formação acadêmica que o estudante tem que ter para entrar na perícia? Sim, se for ciências forenses, então tem a dividir lá, não sei, hoje em dia se é 8 ou 9 sub-áreas. Então tem as áreas de engenharia, de química, de biologia, medicina, odontologia, computação. E nós entramos numa dessas sub-áreas, que é a área de química, engenharia química ou bioquímica. E essa é a nossa área específica ali dentro. Então tem que ter tem que ter formação superior, tá? Até hoje em dia tem algumas instituições que elas dão alguns cursos, mas é mais de pós-graduação para pós-graduação. De graduação são poucos lugares que dá química forense. Muitos lugares que dão alguns cursos é ciências forenses. Então entra em todas as áreas criminais, né? E daí é qualificado para ciências forenses. Dentro dessas áreas de ciências forenses tem a química forense, que o especialista ele acaba atuando, se especializando mais, fazendo os cursos de pós-graduação. Tem algumas universidades, se eu não me engano, acho de Rio de Janeiro, trabalham com ciências forenses ou química forense, Santa Maria, Pelotas. Então tem algumas universidades específicas. Pelo Brasil hoje, devido a esses filmes, essas séries que passam, né? Então todas as instituições que têm química entrou em algumas disciplinas optativas, desde cosméticos, da parte veterinária, da parte de química forense, para motivar os alunos e sair daquele peso do curso, né? Que é um curso muito pesado, um curso que exige bastante, para deixar o curso mais agradável. E como a solicitação dos estudantes, na maioria dos locais que tem química, a primeira coisa optativa, a extensão, é química forense. E daí todos os lugares, cada um dá a química forense aplicada do seu jeito.
Nós aqui na UTFPE, o que nós tentamos fazer, além de mostrar as análises químicas, nós passamos, o que são poucas universidades fazem, é preparar os kits. O kit que você vai usar para fazer análise de sangue, análise dos entorpecentes, o kit químico, que é dentro do curso de Química. A gente aprende essa parte e depois utiliza. Então, produzimos e investigamos e analisamos algumas substâncias. Muito legal, né, professor? Além de conhecimento técnico, qual outra habilidade você acha que é necessária para alguém entrar nesse ramo, nessa área? Para você entrar diretamente através dos concursos, é o curso superior, né, na sua área. Mas quando você vai fazer um concurso para entrar, você precisa estudar algumas partes, que é uma parte de direito, né, pouca coisa, não... você, dependendo o local que você vai fazer ou como você vai, né, fazer o concurso, você precisa ter um preparo físico, né? Não sei como hoje em dia está a vaga para PCDs, né? Mas alguns anos atrás não existia, pessoas com deficiência. Então você tinha que estar preparado psicologicamente, fisicamente e intelectualmente. E uma das partes dos itens que mais reprovavam não era a parte, ou não é a parte intelectual, é a parte física, porque muitos dos nossos, né, estudantes trabalham muito o lado, né, psicológico, hoje em dia exigindo mais, o lado intelectual, mas a parte física deixa para trás. E quando vai fazer um concurso, você precisa correr ali uns 100 metros, nadar uns 50, fazer algumas flexões, algumas barras, mas para saber certinho tem que olhar o edital, tá? Como a cada década aí os editais eles estão mudando, estão aprimorando, tem que, antes de sair se inscrevendo, dar uma lida, dar uma olhada textual no edital e verificar exatamente onde você se encaixa, para não cair de paraquedas, né? Vou lá fazer a prova e acaba... não passa nem na primeira etapa, são várias etapas para... E hoje em dia, além, a outra parte aí, tem toda a parte que é de academia depois que você entrou. Não sou especialista, mas é o que a gente verifica nos editais, né? Então o edital ele dá todos esses detalhes que a maioria de nós passamos, principalmente os alunos, passam por cima. E eu acho que o mais principal é que para passar com uma concorrência grande, não tem que esperar se formar. Tá? Se estiver no terceiro ano, 3 anos e 6 meses, já comece a preparar, ver os conteúdos que tem mais dificuldades e vai estudando. Se você já chegou no terceiro ou quarto ano do curso, tem alta capacidade, né? Ou grande capacidade aí para conseguir uma vaga. Mas precisa um pouquinho mais de dedicação. Essa é uma dica importante. E agora me fala, professor, se algum aluno de Química que deseja seguir essa carreira te pedisse um conselho, o que o senhor falaria? Se um dos nossos inscritos pedisse um conselho para o senhor, o que você falaria? Para fazer o concurso, para entrar na área, é uma boa opção, uma ótima opção. Até porque você vai entrar numa área que é bem reconhecida, bem valorizada, você tem possibilidade de atuar ou aplicar ou utilizar aí todo o conhecimento adquirido. Tá? Você tem um bom salário, que hoje no Brasil os problemas aí relacionados a quem se forma é o baixo salário, né? Não é um salário mundial, mas é um salário em comparação aos salários dos que se formam mais agradável, que hoje em dia variam entre de 26 a 30 e poucos mil, né? Inicialmente, dependendo aí o nível ali que você entra, e você ainda pode se especializar, né? Eu tenho alguns conhecidos hoje que eles são os policiais peritos da Federais e fizeram mestrado, doutorado na parte analítica, na parte forense, na parte de quimioluminescência, tudo relacionado. São formados em química e depois, na área mesmo de química, se especializaram mais ainda nessa área criminal.
né? E uma das áreas que o pessoal se especializa mais é na área de entorpecentes, na área de sangue, né? E na área de algumas tintas, alguns polímeros, porque muitas empresas têm bastante, né? Bastante problemas aí nas produções, em vendas, e daí vem as auditorias, vem as perícias, vem os processos, e os químicos estão ali para analisar tudo. Gente. Então, se você está pensando em seguir por essa carreira, segue o conselho do professor. E, professor, para fechar, o senhor tem algum recado? O senhor quer falar mais alguma coisa para os nossos inscritos? Dá um recadinho final para eles. Então, um recado pessoal, antes de sair, né, querendo fazer todos os cursos, pensando, tem que se formar primeiro. Né? Se forma, se dedica. Nós temos aquele costume, eu não gosto de tal disciplina. Não, é um conjunto. Hoje é pesado, mas amanhã, quando você começar a aplicar, utilizar, ele fica aquele conceito muito mais agradável. E a gente acaba tendo a parceria de todas as sub-áreas de trabalho. Alguns gostam mais de alimento, outro gosta mais de cosmético, outro mais de físico-química, outro mais de orgânica, outro mais de materiais, mas é um conjunto. Até o exemplo, se você for trabalhar como perito, é um conjunto. Você não vai ser contratado, vai passar no concurso, só porque você gosta de orgânica. Você tem que ter todo o conjunto e na hora de resolver, você tem que ir atrás. O importante é que se forma, né? Verifique o que precisa e não esqueça que existem os materiais de apoio, as bibliotecas, os laboratórios, as universidades, tudo aquilo que faltou, nunca é tarde aí de correr atrás, né? Você seguir, ir procurando, ir se especializando e fazendo as parcerias de conhecimento. E com o tempo a gente acaba absorvendo tudo. O que nós sempre comentamos, assim, você acaba trabalhando e ouvindo tanto aqui no dia a dia, você absorve por osmose. Na hora que você vê, você está sonhando, está falando, porque é muito tempo. E a experiência e o tempo, né, é o amigo aí do conhecimento, né? Quanto mais tempo você se dedicar e ficar, mais você vai conseguir. E todos conseguimos chegar nesse mesmo patamar. Lógico, um vai se dedicar mais e outro menos, né? Por isso que existem as classificações. E a gente tem que até aproveitar. Prepara antes, se dedica antes, sem medo que as vagas estão aí. Né? Até química forense, a gente hoje trabalha com química forense, mas tem um monte de institutos criminalísticos aí, alguns órgãos de pesquisa também que precisam dessas áreas. Alguns laboratórios específicos clínicos precisam de especialistas, alguns hospitais, né, precisam dos especialistas, então a gama aí de caminhos, né, são muitos, mas o caminho é o mesmo para todos, é dedicação. Né? Dedicação, você consegue chegar. Não desistir, né? Não desistir. Isso é importante. Apesar de todas as físicas e fisicoquímicas que aparecem pelo caminho, não pode desistir, né? Se você chegou até o 3º, 4º ano, 5º ano, falta um pouquinho ali, um degrauzinho, né? Talvez é um degrau um pouquinho mais alto. Mas não é impossível, não é impossível, tá? É só, né, direcionar e orientar que vocês conseguem, né? Uhum. Certinho, então, professor, muito obrigada. Em nome do jornal, em nome do canal, eu agradeço muito a presença do senhor, em nome dos nossos inscritos, né? E vocês que estão assistindo, não percam o próximo vídeo. A gente vai continuar essa série de Com o que posso trabalhar, estudante de química, né? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. E um prazer participar. Obrigada, tchau, tchau.